Jesus foi reconhecido como profeta de Deus e advertiu seus seguidores que surgiriam falsos profetas antes da sua volta, que fariam grandes sinais e, se possível, enganariam até os escolhidos. Para não sermos enganados pelos falsos profetas, precisamos aprender mais sobre esse tema. O dom de profecia, ou dom profético, não pertence somente a um período determinado da história. Tanto as escrituras do Antigo Testamento como do Novo Testamento chegaram até nós através desse dom profético, manifestado por meio dos escritores da Bíblia. Entretanto, mesmo em nossos dias, esse dom seria visto. A que Jesus comparou os falsos profetas? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A expressão lobos roubadores determina uma classe de mestres religiosos que professa ser cristã. Eles têm forma de piedade e parecem estar trabalhando para o bem das pessoas. Entretanto, os seus ensinos estão em conflito com os ensinos de Cristo. Se Jesus advertiu sobre os falsos profetas, é porque certamente também haveria os verdadeiros profetas de Deus. O que Joel profetizou sobre os dias finais da história humana? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. A profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos em forma de chuva temporã, a chuva do início da plantação, e marcou o nascimento da igreja cristã. Na conclusão da obra de Deus em nossos dias, a profecia de Joel deve se cumprir novamente na chuva serôdia, do tempo da colheita, quando uma porção muito maior do Espírito Santo será concedida. E profetas de Deus se levantarão para anunciar a vinda do Senhor. Quais são as duas características da igreja verdadeira? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em termos claros, o profeta João fala dos remanescentes, ou da última igreja, como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em seguida, João declara que a expressão testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outra ocasião, João pretendia adorar o anjo que lhe aparecera em visão, mas o anjo lhe disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Se compararmos esse texto com Apocalipse 22:9, descobriremos que os irmãos de João, que têm o testemunho de Jesus, são chamados de os profetas. Concluímos que, antes da segunda vinda de Cristo, sua verdadeira igreja guardaria os seus mandamentos e teria o espírito de profecia, ou seja, o dom profético seria restaurado. O surgimento do dom profético na igreja remanescente. Aos 19 anos, a jovem Ellen Gold Harmon foi escolhida por Deus para motivar e orientar os que haviam esperado a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Naquele mesmo ano, suas mensagens foram inicialmente recebidas por um grupo de crentes dedicados ao profundo estudo das profecias bíblicas, sendo reconhecidas como uma revelação de Deus para o tempo do fim. Durante 70 anos, ela escreveu cerca de 100.000 páginas de conselhos, advertências e orientação prática em vários segmentos, tornando-se uma das mais destacadas escritoras da humanidade. Após o casamento com o pastor Tiago White, tornou-se conhecida como Ellen Gold White, provando o profeta verdadeiro. A Bíblia apresenta testes para diferenciarmos o profeta verdadeiro do falso. Para testarmos o ministério profético de Ellen Gold White,
devemos aplicá-los em sua vida. Quais são os testes bíblicos para um verdadeiro profeta? Em Isaías 8:20, diz que o verdadeiro profeta deve ensinar tudo que esteja em harmonia perfeita com a Bíblia. Ellen White escreveu cerca de 25 milhões de palavras que se encontram em mais de 100 mil páginas manuscritas. São artigos de revistas, cartas e livros. E em todas essas publicações, há perfeita harmonia com as Escrituras. Em Mateus 7:20, diz que pelos seus frutos os conhecereis. Um período de 70 anos é um longo tempo para se viver e trabalhar, principalmente sob a observação de incrédulos, cheios de suspeita e hostilidade. Esse foi o tempo de ministério de Ellen White, dos 17 até os 87 anos, acima de qualquer suspeita. Em Jeremias 28:9, diz que quando se cumpre a palavra desse profeta. Ellen White fez várias predições e estas se cumpriram claramente. Em 1868, Ellen White advertiu pessoas muito obesas de serem suscetíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Somente no século XX, a medicina estabeleceu um vínculo entre excesso de peso e o risco cardíaco. Em 1872, ela falou da importância do exercício físico para uma boa saúde, principalmente a marcha atlética, ou Cooper, descoberta feita pela ciência somente em 1960. A partir de 1902, ela passou a advertir da iminente destruição de São Francisco e Auckland. Isso aconteceu, como ela havia predito, no grande terremoto de 1906. Em Salmos 32:8 e Oséias 12:13, diz que o verdadeiro profeta de Deus é um guia divino em tempos de crise. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre os rumos que deveriam ser tomados. Nos seus incessantes anos de trabalho, foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento essencialmente bíblico, ou seja, todas as suas 28 crenças fundamentais têm base na Bíblia. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, deu-nos preciosas orientações sobre saúde, educação, família e vários aspectos da vida através de Ellen White. Seus escritos têm as seguintes finalidades: conduzir pessoas à Bíblia, corrigir aqueles que se desviam da verdade bíblica, ajudar a esclarecer temas da Bíblia e sua mensagem. Ellen White mesmo escreveu que Deus usou a vida dela como luz menor, direcionando a luz maior, que é a Bíblia, e sempre será a Bíblia. Ainda que escritos há mais de um século, os livros de Ellen White são super atuais. Nunca nos esqueçamos do conselho do rei Josafá: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse vídeo é baseado no estudo bíblico Ensinos de Jesus. E ao persistirem as dúvidas, você já sabe, deve continuar os estudos imediatamente.